No fim dos tempos, a última esperança da humanidade e do clã dos demônios repousa sobre dois guerreiros, a heroína Val e o rei demônio Iris. Juntos, eles enfrentam o impensável, uma invasão de seres interdimensionais, os Forasteiros, que aniquilam tudo em seu caminho. Quando a derrota parece inevitável e seus aliados caem ao redor, Val toma uma decisão drástica, usar um poder ancestral para enviar Iris de volta no tempo. Mas será que essa última e desesperada tentativa será suficiente para reescrever a história e salvar a todos de um destino cruel? Descubra o início dessa saga onde o sacrifício, o amor e a luta pela sobrevivência se entrelaçam em uma trama épica. Mas antes disso, dê uma olhada aqui debaixo do vídeo. E aí, tá vendo? Olha de novo. Ainda não viu? Chegamos a incríveis 300 mil inscritos no canal. É inacreditável o quanto nossa comunidade cresceu, e tudo isso é graças a vocês. Para celebrar esta marca gigantesca e retribuir todo o carinho e apoio, vamos sortear alguns gift cards da Google Play no nosso servidor do Discord. Fiquem ligados por lá para saber como participar e ter a chance de ganhar. O link estará na descrição do vídeo. Muito obrigado por fazerem parte da nossa jornada. E já sabem, né? Inscrito de verdade aqui do NCaps, deixa o like logo no início do vídeo. Dito isso, bora começar com a história. Os humanos e o clã dos demônios unem forças contra um inimigo ainda mais poderoso. O campo de batalha está coberto de corpos de soldados. Os únicos que permanecem de pé são uma bela mulher, loira, conhecida como a heroína, e um homem de cabelos prateados conhecido como Rei Demônio Remain. Eles veem um vórtice se abrindo lentamente no céu negro, e uma mão pálida com garras de tubarão surge dele. A heroína e Iris aguardam a aparição completa da criatura, antecipando suas mortes. Do portal sai uma figura encapuzada e coberta por um manto, com o rosto oculto, 6 braços e um olho brilhante espiando do centro do corpo, por dentro do manto. Os demônios e humanos chamam este tipo de criatura de forasteiro. A heroína saca sua espada e desfere um golpe que faz a criatura explodir. Quando a fumaça se dissipa, fica claro que o forasteiro não sofreu nenhum dano. Ele se aproxima da heroína para eliminá-la. Iris prepara um feixe de energia mágica, distraindo o monstro antes que ele ataque a heroína. Então, ele dispara um feixe com toda a sua força. Isso consegue reduzir o forasteiro a cinzas. A dupla se sente aliviada por finalmente ter vencido. Mas esse alívio parece prematuro quando testemunham vários vórtices se abrindo em sequência no céu. De cada vórtice surge um monstro gigante e único, com diferentes características. Diante da dupla, aparecem incontáveis monstros que o surpreendem individualmente. Edgar se resigna com o fato de que essa será sua última batalha juntos e propõe que façam valer sua última resistência. A heroína diz que ainda há opções e libera uma magia que envolve Iris em uma aura dourada. Ela explica que este poder pode enviar uma alma para outro tempo do espaço. Ela revela que já morreu uma vez e reencarnou no mundo de Iris. A deusa da reencarnação lhe concedeu a habilidade de reencarnar novamente. Ela diz que agora dará este dom a ele. Iris toca a luz dourada e sente que há um poder maior do que tudo que já sentiu. A heroína revela que os forasteiros surgiram há 3 anos, e aos poucos que apareceram se reproduziram em massa até se tornarem incontáveis. Ela diz ao demônio que planeja enviá-lo a um tempo antes do surgimento dos forasteiros. Seu plano é que ele os elimine antes que muitos companheiros morram. Iris protesta, perguntando por que ela está se sacrificando se pode usar o feitiço de reencarnação nela mesma. A heroína admite que valoriza mais a vida dele do que a própria. Iris se lembra do primeiro encontro deles, quando ela invadiu seu castelo com a espada em punho, pronta para enfrentá-lo. Em vez de lutar, os dois conversaram e resolveram seus conflitos. Com o tempo, humanos e demônios celebraram a união em dias pacíficos. Todos estavam felizes, e a heroína e Iris se tornaram grandes amigos. Ele se lembra de uma das noites em que conversaram e percebe que se apaixonou por Val, a heroína, à primeira vista. No presente, Val diz a Iris que o lançador do feitiço de reencarnação precisa morrer para ativá-lo. Ela olha para os monstros ao seu redor e vê que isso não será um problema. Ela sorri ao dizer que está prestes a fazer sua grande saída como heroína. Iris tenta impedi-la, mas não consegue atravessar a barreira dourada que Val criou. Ela diz que, já que este é o fim, quer confessar algo. E explica que houve um motivo para não ter atacado ele imediatamente quando se encontraram pela primeira vez.
Ela sorri para ele e revela que se apaixonou por ele à primeira vista, então avança contra os monstros enquanto Iris observa, impotente. Ele vê a mulher cortando monstros até ser dominada pela quantidade deles. Ele grita em desespero ao vê-la morrer. Existe uma grande arena conhecida como Arena Real de Escravos. Em uma de suas celas, um jovem chamado Milo treina seus golpes de espada. Uma garota interrompe o treinamento trazendo um prato de comida. O homem cospe no prato, entrega ao garoto com nojo e diz que colocou seu tempero especial. O guarda zomba do destino dele como escravo, dizendo que é por sua mãe ter envenenado seu pai. O garoto grita que sua mãe é inocente e foi incriminada por uma nobre invejosa. O guarda imediatamente o acerta na cabeça. O jovem cai no chão e sua comida se espalha. O guarda diz que chamar uma nobre de víbora é desrespeito à nobreza e começa a chutá-lo várias vezes. O garoto se lembra tristemente de sua mãe, nascida plebeia, sendo acusada e presa injustamente e sem provas. Ela foi executada pelo crime de matar um nobre. O guarda o agarra pelos cabelos e diz que ele já deveria ter aprendido seu lugar. Depois o solta e diz que só não o espanca mais, porque ele tem uma grande luta amanhã. Aconselha o garoto a considerar seu confronto com o nobre como uma grande honra. O menino responde que vencerá com o sangue guerreiro de seu pai. O guarda ri da arrogância e diz que um garoto sem treinamento não tem chance com uma espada cega. O garoto responde que até uma espada cega pode perfurar a carne de um inimigo. O guarda ri e o deixa com seus sonhos. O garoto pega a espada no chão. Ao segurá-la, sente dor, suas mãos estão cheias de bolhas e feridas. Mesmo assim, segura o cabo com firmeza. Ele continua treinando seus golpes, sabendo que vencer pode significar liberdade. Ele golpeia repetidamente para se acostumar com a arma. No dia seguinte, entra no ringue contra seu oponente, um jovem também, usando armadura. Esse jovem se chama Gaston, o Nobre. Prestes a lutar, Gaston ironiza dizendo que deve ser sorte enfrentar alguém com sangue de Habsburgo em sua estreia. O garoto o repreende por tentar conseguir uma vitória injusta. Gaston manda ele parar de reclamar, pois o nascimento sempre determinou tudo naquele mundo. Ele se orgulha do fato de seus pais serem nobres de sangue puro, fazendo o escravo ranger os dentes de raiva. Gaston chama seu pai na varanda especial entre a multidão e pede que ele testemunhe seu momento de glória. O pai olha para o filho com um sorriso malicioso. O árbitro pergunta primeiro a Gaston se podem começar. Antes disso, ele alerta os companheiros que magia não é permitida. Ambos concordam com as condições. Gaston segura o garoto escravo pelo ombro como se fossem amigos e sussurra que não teria graça se ele o queimasse com magia de fogo. O garoto escravo se enoja com a hipocrisia, já que Gaston está usando armadura contra alguém sem nenhuma. O árbitro levanta os braços de ambos e anuncia o início da luta. A plateia de nobres vai à loucura enquanto os combatentes se preparam para sacar suas espadas. Gaston avança contra o escravo com a intenção de matá-lo. Ataca várias vezes enquanto o garoto só consegue se defender com a espada. Gaston ri dizendo que ele não sabe fazer nada além de se defender. O rosto do garoto escravo já está cheio de manchas de cortes enquanto ele se esforça para bloquear os ataques. Ele percebe que alguém sem treinamento como ele não tem chances contra alguém que teve treinamento formal. Ele solta sua arma e pede para Gaston parar. Gaston fica confuso com a atitude dele. O escravo diz que entende que não pode vencer e se rende. Gaston ri de sua fraqueza. Ele não aceita a rendição e diz que a luta é até a morte. O garoto percebe que está à beira da morte. Corre do oponente o mais rápido que pode. E isso enfurece Gaston, que acha que está sendo desrespeitado em sua luta de estreia. Ele grita para ele parar, dizendo que precisa matá-lo por sua glória. De repente, o garoto para e o encara com um olhar corajoso. Gaston fica confuso, ataca o escravo, mas com descuido, exatamente como o garoto planejou. Ao fugir, ele o confundiu. Agora o escravo desvia de cada ataque com facilidade. Em seguida, contra-ataca mirando o rosto de Gaston. Gaston sorri e invoca a magia de barreira. O feitiço quebra a espada do garoto ao meio. Revela-se que a barreira é um escudo fantasma, maior que Gaston, que impede o golpe do garoto. O escravo lembra ao árbitro que magia é proibida, mas o oficial diz que não viu nada por causa da poeira nos olhos. Irritado, o garoto diz que todos são corruptos. Antes de terminar o desabafo, Gaston tenta golpeá-lo, fazendo com que o garoto derrube o que restou de sua espada. Mesmo desarmado, Gaston continua a desferir o golpe final, perfurando o peito do escravo. A multidão vai ao delírio enquanto o garoto jaz no chão, indefeso. O árbitro declara Gaston como vencedor. Os olhos do garoto ainda estão abertos, cheios de lágrimas. Lentamente, ele fecha os olhos e perde a consciência. De repente, seus olhos se abrem novamente, agora vermelhos e afiados, os olhos do Rei Demônio. Enquanto isso, Gaston pergunta ao pai da varanda se viu sua vitória gloriosa. Ele se confunde ao ver o pai olhando para algo atrás dele com espanto. Gaston sente uma aura de perigo. Ao olhar, vê o escravo de pé.
perguntando como ele ainda está de pé depois de ter tido o coração perfurado. Ele perde sua confiança e começa a suar frio. O garoto corre em direção ao oponente, sem espada. Ele salta alto, pronto para atacar Gaston de cima. Gaston chama desesperadamente por sua barreira mágica. Diz o garoto que ele é um tolo se acha que pode quebrar o escudo, já que nem com espada conseguiu antes. Mas o chute do garoto atravessa a barreira, atingindo o peito de Gaston. O ar é arrancado de seus pulmões e o corpo é lançado até bater na parede. O pai do garoto fica em choque, assim como o resto da plateia. O Rei Demônio reclama de ter despertado em meio a nobres desprezíveis. Ele declara que seu novo nome é Milo, e que agora ele é o Rei Demônio. Mais tarde, naquela noite, o pai de Gaston vai até o gerente da arena para gritar com ele por não ter cumprido a promessa de colocar seu filho para lutar contra alguém que não pudesse vencer. O gerente, usando o monóculo, sorri profissionalmente e diz que não pode anular o resultado. O pai bate na mesa exigindo reembolso. O gerente mostra o contrato e lembra que ele assinou. O pai range os dentes, sem poder argumentar. O gerente o agarra pela gola e ameaça abrir um processo na corte real para silenciá-lo. Em seguida, o solta e volta ao tom profissional, dizendo que ainda está disposto a resolver a situação. Ele promete usar o prestígio da arena para mostrar o inferno ao escravo. Pede a seu assistente que explique o que quer dizer. O jovem escravo assistente informa ao pai que o próximo oponente do garoto será Ainz, o carrasco. O nobre se alegra ao saber que ele enfrentará alguém conhecido por sua crueldade e ferocidade. O gerente promete um final brutal por escravo. Ele pergunta se isso satisfez o nobre. O nobre ri alto e expressa entusiasmo pela próxima luta. Diz que o gerente deve fazer o espetáculo o mais chamativo possível. Ao sair do escritório, o assistente pergunta ao chefe por que está fazendo tanto para agradar um nobre. O gerente revela que tudo o que disse foi apenas fachada e que a família Evans ordenou a execução do escravo. O assistente fica chocado ao saber que a prestigiada família, descendente do próprio guerreiro divino, está envolvida. O gerente sabe que tudo isso é apenas uma precaução da família Evans, pois eles nunca aceitarão o escravo como parte deles. No dia seguinte, outro amanhecer na arena. De um lado do ringue está Ainz, o carrasco. Ele usa uma máscara parcial para esconder sua deformidade e empunha uma foice como arma. O gerente está entre os espectadores, esperando arrogantemente pela vitória de Ainz. Milo o encara de cima com desprezo. Ainz ri maliciosamente ao imaginar o que fará com o garoto escravo. Ele o ameaça dizendo que vai cortar e coletar sua cabeça, como fez com muitos outros. O garoto, porém, permanece calmo e lembra Ainz que a luta já começou. Antes que Ainz possa reagir, a espada de madeira do garoto escravo já está a poucos centímetros de seu rosto. Ainz tenta bloquear com a mão, mas acaba sendo atingido. Tanto sua mão quanto sua máscara se quebram. Com o impacto, ele é lançado para longe, com sua deformação facial exposta diante da arena inteira. Ainz cai incapacitado no chão. A multidão e o gerente ficam em choque ao verem um garoto com uma simples espada de madeira derrotar um assassino cruel. A plateia explode em aplausos. Mais tarde, nos bastidores, o escravo Milo está sozinho, pensativo. Ainda assim, todos os outros prisioneiros o encaram. Eles comentam entre si sobre como o garoto conseguiu 8 vitórias consecutivas após derrotar Ainz. Admiram o fato de ele ter se mantido fiel a uma forma de combate não letal o tempo todo. Enquanto isso, Milo pensa sobre como sua força ainda é pequena comparada à sua vida anterior. Ele reflete que isso deve ser por causa do corpo do garoto. A partir das memórias dele, Milo descobre que sua linhagem carrega o sangue do guerreiro divino. Seu plano agora é continuar subindo como um gladiador escravo e ver até onde pode chegar. Ele olha ao redor e percebe que muitos escravos o encaram com pressão intensa. Ele sorri, pretendendo usá-los como parceiros de treino para recuperar sua força total. Enquanto isso, o gerente está frustrado com as vitórias consecutivas do garoto escravo. Ele se lembra de como Evans ordenou que garantisse a morte do garoto. Agora, além do escravo vencer novamente, o público está do lado dele. Ele teme o que a família Evans fará caso não consiga eliminá-lo. Seu assistente tenta tranquilizá-lo, dizendo que não precisa se preocupar. Enquanto isso, Milo está no centro do ringue e percebe que está cercado por outros escravos, todos sorrindo diante de sua suposta derrota. O assistente anuncia que foi organizado um combate especial entre o garoto escravo e 10 oponentes. Neste momento, um mensageiro chega apressado à sala do gerente com más notícias. Ele anuncia que o chefe da família Wilson deseja falar com o gerente. O gerente reflete sobre o significado disso. Enquanto isso, os 10 homens armados encaram o garoto escravo, e Milo se prepara para os primeiros movimentos. Ele lembra que o nome de seu receptáculo é Mil Habsburg, e que veio do clã fundado pelo Guerreiro Divino. Enquanto luta contra os oponentes, ele lembra da família Evans, que é a família principal, mas que existe mais de 10 famílias ramificadas entre os nobres prestigiados. Diz que, apesar da família Habsburg fazer parte da nobreza, são conhecidos por não possuírem espadachins habilidosos.
Ele fala sobre uma competição de sucessão entre as famílias nobres para se tornarem o próximo deus da guerra. E como os Habsburg não têm candidatos adequados, um por um, Milo elimina seus oponentes. Ele fecha os olhos em meio ao combate e se lembra do sorriso de Val. Um dos oponentes tenta atacá-lo neste momento, mas Milo reabre os olhos e ataca o inimigo sorrateiro. Milo percebe que precisa do poder e da posição do guerreiro divino para derrotar os forasteiros. Seu último oponente cai. Ele planeja se tornar um grande espadachim e ser chamado para participar da competição de sucessão. Uma mulher do cabelo rosa se aproxima e pergunta se seu nome é Milo. Ela o elogia por sua habilidade em derrotar 10 escravos gladiadores em combate. Ela pede um favor a ele, prometendo restaurar a honra dele e de sua mãe. Milo sorri. Uma carruagem viaja pela floresta, e com Milo e a mulher de cabelo rosa que deseja fazer um acordo com ele. Ela explica que pertence à família Wilson, que também descende do guerreiro divino, assim como as famílias Evans e Habsburg. Sua família, porém, só gera filhas, o que significa que não podem produzir um candidato homem para o concurso da sucessão. Ela detalha que estão em risco de serem dissolvidos, por isso deseja adotar Milo em sua linhagem. Propõe que ele represente a casa Wilson no teste de sucessão do guerreiro divino. O garoto quer deixar claro que o prêmio por isso deve ser limpar o seu nome e o de sua mãe. A garota deixa claro que está pedindo que ele arrisque a vida. Explica que o treinamento do guerreiro divino é perigoso, com muitos duelos fatais entre os candidatos. Se ele se destacar no processo, também se tornará alvo de assassinatos e envenenamentos. Milo entende que o objetivo dela é adotá-lo para que seja o candidato homem da família e garanta a continuidade do sangue Wilson. Ele pergunta por que ela está lhe dizendo todas as desvantagens, se isso só o incentivaria a recusar. Ela responde que o lema da família Wilson é "seja frugal e puro", o que significa que eles valorizam a justiça e a honra acima de tudo. Ela declara que decidiu ser honesta com ele porque está pedindo que arrisque a vida. Milo se intriga com o caráter dela e pergunta seu nome. Ela responde que se chama Olivia e que é a chefe da família Wilson. Milo se surpreende ao ver que ela não o despreza, mesmo ele sendo um escravo, e o trata com justiça e honestidade. A carruagem para bruscamente, interrompendo a conversa dos dois. Olivia desce para ver o que aconteceu, vê que um enorme urso monstro atacou os cavalos e bloqueia o caminho. Ela chama a criatura de urso demônio. O rei demônio percebe que é época de acasalamento e que o urso deve ter descido em busca de uma fêmea. Ele vê Olivia se preparar para a batalha, sacando seu sabre. Ela diz aos outros que cuidará da criatura. Milo a lembra que eles podem chamar os cavaleiros próximos. Ela responde que não há tempo para isso e pede que seu assistente leve Milo até o destino. Milo percebe que a garota está tentando conter o medo diante do monstro. Ela adota uma postura de combate corajosa, mas não consegue esconder o quanto está tremendo. Milo diz que ela não tem chance contra o urso demônio. Olivia responde que ele não deve subestimar sua habilidade com a espada. Milo passa por ela e se coloca entre ela e o monstro. Ele alerta que a fera não é como os espadachins que ela enfrentou até agora. Ela o segura pela gola e diz para ele não bancar o herói e arriscar a própria vida. Ele olha para ela e pensa que ela é uma hipócrita, porque ela estava prestes a fazer a mesma coisa instantes atrás. Ele sorri e diz que gosta da personalidade dela. Em seguida, encara o urso novamente e diz a Olivia que aceitará o caso dela. Ele corre em direção à criatura e golpeia com sua espada. O golpe lança o urso para longe e sua boca começa a espumar. O urso destrói várias árvores enquanto é empurrado para trás, até cair incapacitado. Olivia se impressiona com a força dele. Milo olha para ela e se lembra de Val. Ele promete que sempre enfrentará seus inimigos de frente, como ela fazia. Eles chegam aos muros do castelo onde o teste de sucessão será realizado. Olivia diz ao Milo que esse é o limite para ela. Milo entra na instituição e descobre que o local é tão grande e equipado quanto uma cidade. Por onde anda, vê jovens treinando com espadas, duelando entre si ou praticando magia. Os outros candidatos o veem passando e zombam dele por ser escravo e representar a família Wilson. Em todos os cantos, ele se sente indesejado. Mas isso apenas o anima, pois significa que há muitos obstáculos a superar. Milo continua explorando o lugar, tentando encontrar o dormitório. Um jovem o chama, se apresenta com um sorriso amigável e diz se chamar Jasper. Ele diz ter percebido que Milo está perdido e se oferece para ajudá-lo. Milo ignora e segue andando. Jasper o alcança e insiste em continuar a conversa.
Ele o alerta que o mapa que recebeu no portão é falso e foi entregue de propósito para enganá-lo, subornado por outro candidato. Jasper se oferece para guiá-lo. Ele continua amigável enquanto caminham juntos e explica que a instalação reúne homens de todos os ramos das famílias nobres. Após o teste, será escolhido quem se tornará o guerreiro divino, com base nas habilidades de espada e outras capacidades. Os candidatos são classificados de E a A, ou até S. O posto S não é alcançado há anos. Jasper leva Milo a um prédio. Milo acha o local escuro demais para ser um dormitório. Jasper o alerta que os outros candidatos o desprezam por ser escravo. Ele abre uma porta e revela uma sala cheia de homens armados, com armas de madeira, e esperando por Milo. Todos parecem animados para atacar o escravo. Jasper diz a Milo que é igual aos outros que o odeiam. Os homens cercam o escravo. Jasper ordena que mostrem a ele a diferença de classes. Milo percebe que Jasper tem uma grande habilidade política e usa sua riqueza e status para atrair outras famílias para sua facção. O tenente de Jasper lhe dá uma cadeira para que ele assista confortavelmente. Os outros começam a agredir Milo. O tenente elogia o plano de Jasper, achando que esse é o golpe definitivo para causar medo nos outros candidatos e expandir ainda mais sua influência. Para ele, seu mestre Jasper é digno de adoração e de ser o próximo guerreiro divino. Milo pergunta onde pegar uma espada de madeira. Um deles ri e diz que ele não terá nenhuma. Um dos homens aproxima o rosto de Milo e diz que isso será uma surra unilateral. Milo suspira e se alonga para aquecer. Em um segundo, ele está no meio da sala. No outro, desaparece. Reaparece atrás de um dos atacantes e ataca um golpe com a mão no pescoço do homem. O homem cai inconsciente no chão, outro corre em sua direção, mas Milo o soca e o lança longe. Ele diz aos demais que está apenas se aquecendo. Jasper fica alerta e se levanta da cadeira. Ele se pergunta quem é esse escravo que acabou de derrotar 2 homens treinados em instantes. Não acredita que ele superou 2 lutadores com as próprias mãos. Milo desafia Jasper, perguntando quando ele mostrará a tal diferença de classes. Jasper admite que subestimou Milo, demonstra surpresa ao descobrir que a família Habsburg possui linhagem com habilidade em artes marciais. Milo pergunta se ele vai lutar ou não. Jasper diz que não acha que perderia para ele. Contudo, também diz que vai deixá-lo em paz por hoje e vai embora. Enquanto caminham, Jasper pergunta ao seu tenente, Sieg, se ele sabe por que desistiu a luta. Admite que é porque sabe muito pouco sobre Milo. Ele também revela que sabe do histórico do escravo, que subiu na arena e foi elogiado como espadachim habilidoso. Por enquanto, pretende tirar vantagem do fato de que apenas eles sabem que Milo também é um artista marcial de primeira classe. Sieg elogia o raciocínio rápido de seu mestre. Jasper sorri, planejando manter Milo sob vigilância a partir de agora. Na manhã seguinte, Milo se dirige à floresta de bambu. O examinador da cerimônia de testes é um velho barbudo e diz a Milo que o que está prestes a enfrentar é um ritual que todos os novatos passam. Ele ordena que Milo siga o caminho que aponta, explica que há um monumento de pedra do primeiro guerreiro divino e que ele precisa aprender o que está escrito nele para ser reconhecido como candidato qualificado. Ele alerta Milo que a floresta de bambu é um local de reprodução dos tigres de trovão. Milo reconhece que os tigres de trovão são monstros ranqueados. O velho explica que essas feras atacam em grupo e são consideradas um desastre por muitas nações. O ancião diz que está tentando testar sua coragem e que ele não encontrará monstro se seguir o caminho certo. Milo entra casualmente na trilha. O examinador reclama que ele entrou sem hesitar e o alerta para seguir os sinais com atenção, observando o jovem seguir adiante. O velho se pergunta se ele é corajoso ou imprudente. Milo continua caminhando sem interrupções. Ele para ao ver uma placa indicando a direção do monumento. Um dos homens de Jasper está no topo de uma árvore de bambu, observando Milo seguir a placa. Ele sorri ao ver o jovem seguindo a placa falsa. Diz que tem feito isso desde que o escravo o humilhou. Espera que os tigres o devorem vivo. Após algum tempo andando, um tigre do trovão salta em direção a Milo. O jovem saca sua espada e corta a fera ao meio. Ele ouve rosnados ao redor. Mais tigres do trovão se aproximam. Eles o cercam de todos os lados. Milo os alerta que ele já foi o rei demônio e que não ignorará o desafio de nenhuma besta. O velho examinador entra no caminho e vê a placa falsa. Ele deduz que isso deve ser obra de algum dos candidatos. O velho corre para encontrar Milo. Ele para ao ver uma pilha de tigres do trovão mortos. Fica chocado ao ver tantos deles abatidos. Milo aparece, e o velho se lembra de quando era impensável que candidatos enfrentassem uma matilha de tigres do trovão. Ele fica feliz por ver que há alguns este ano, incluindo Milo, que podem enfrentá-los. Milo diz ao velho que confirmou a inscrição no monumento e pergunta qual o próximo passo. O examinador pergunta o que ele deseja com o poder
poder, Milo olha para o alto e responde que seu objetivo é alcançar os céus. Olivia está na hospedaria de convidados do local do teste da sucessão. Ela está tomando chá sozinha. Duas mulheres na hospedagem veem Olivia e fofocam sobre ela ter indicado um escravo de sangue impuro como candidato a guerreiro divino. Riem dizendo que isso é nojento e vergonhoso. Olivia se aproxima da mesa delas e derrama chá em todas elas. Diz que não devem zombar de Milo. A mulher molhada se irrita e diz que o escravo dela falhará eventualmente. Declara que mal pode esperar para vê-lo falhar e Olivia ser ainda mais humilhada. Ela resmunga enquanto sua amiga a impede de atacar Olivia. Olivia diz que está preparada para enfrentar qualquer desafio que surgir. A garota de cabelo rosa caminha pela floresta de bambu lembrando-se de Milo, derrotando o urso demoníaco com facilidade. Sabe que há muitos outros candidatos que podem fazer o mesmo, tornando as chances de Milo se tornar um guerreiro divino extremamente baixas. Apesar disso, ela não consegue evitar sentir que Milo é especial, mesmo sem saber o motivo. Ela encontra uma cabana. De repente, o velho examinador aparece atrás dela. Ele pergunta se Olivia precisa de algo, e isso a deixa em alerta, fazendo-a preparar seu sabre. Ela se incomoda por não tê-lo notado chegando. Percebe com um olhar que, embora o velho pareça gentil, ele é na verdade o primeiro guerreiro divino. O examinador elogia sua postura de combate e em seguida comenta sobre o corpo dela. Olivia percebe que o primeiro guerreiro divino é um pervertido. Ela diz que veio verificar o candidato enviado pela família Wilson. O examinador entende imediatamente de quem ela fala e a convida a ver algo. A mulher o segue até encontrar uma pilha de corpos de tigres do trovão. O velho confirma que isso é obra de Milo e admite nunca ter visto nada parecido. Olivia percebe que Milo está a um nível ainda mais alto do que imaginava. O velho pede que ela mantenha em segredo o feito do garoto. Diz que é porque Milo receberá tratamento especial se todos souberem disso. O velho incendeia os corpos dos tigres e ora por eles. Em seguida, diz a Olivia que Milo será o coringa de teste da sucessão. Olivia absorve a informação em silêncio. O velho então se despede, pois precisa conduzir a cerimônia de teste do último candidato. Alguém se aproxima. O velho se mostra intrigado por este misterioso candidato ter vindo por último. Centenas de candidatos a guerreiro divino se reúnem em um salão de assembleia. Aaron, um dos 10 santos da espada, anuncia o início do exame da seleção. Os candidatos comentam que Aaron é uma lenda por ter sido quem subiu nas fileiras apenas com sua habilidade, mesmo sem ter linhagem nobre. Um dos candidatos interrompe o discurso de Aaron, dizendo que ele deveria se dirigir a eles de forma mais formal, já que são de sangue nobre. Aaron ri, como se já esperasse esse comentário. O santo da espada inspira profundamente e encara os candidatos com intensidade. A maioria deles, incluindo o reclamante, é arremessada para longe como se uma força invisível os empurrasse. Jasper deduz que o espírito de luta bruto de Aaron é forte o suficiente para lançar pessoas pelos ares. O santo da espada grita que status familiares e linhagem sanguínea não importam em seus domínios. Ele declara que apenas a força pura importa. Aaron então se surpreende ao ver um candidato ainda que está de pé entre os demais. Milo está apenas limpando o ombro como se nada tivesse acontecido. Todos se perguntam por que o escravo não foi derrubado. Aaron e Milo se encaram. O santo da espada corre em direção ao escravo, pronto para sacar sua grande espada. Os candidatos ficam tensos sem saber o que acontecerá. Aaron puxa sua grande espada e ataca Milo, parando a lâmina a poucos centímetros do pescoço dele. Pergunta por que ele não se esquivou. Milo responde que percebeu todos os sinais na linguagem corporal de Aaron, indicando que ele não tinha intenção de matar. Com calma, diz que não se dá o trabalho de desviar de ataques que sabe que não vão atingi-lo. Aaron sorri, pede ao escravo que entre numa sessão de sparring com ele. Neste mundo, a escola de espadachim Evans transcende fronteiras nacionais e é conhecida mundialmente. Desde instrutores de rua até tutores particulares de filhos da nobreza, todos seguem seu estilo. Os Evans também servem como conselheiros militares de diversas nações. Os discípulos dos Evans somam mais de 1 milhão, desde guerreiros divinos até espadachins novatos. Os Evans influenciam todos eles. Aaron foi um dia um plebeu que subiu até se tornar o terceiro entre os santos da espada. Ou seja, ele está entre os 2% mais fortes da escola Evans, no presente, e está prestes a começar uma sessão de sparring com um dos candidatos a guerreiro divino, Milo. Ele começa aprimorando suas habilidades físicas. Ativar a habilidade gera uma poderosa rajada de vento ao redor de Aaron. Os espectadores ficam impressionados com a força que o santo da espada libera com apenas o fortalecimento físico. Milo se sente aliviado por estar enfrentando um oponente do calibre de Aaron. Ele exibe um sorriso travesso ao sentir seu sangue
sangue ferver e o coração acelerar. Aaron percebe que Milo está animado para enfrentá-lo. Ele não sabe se o garoto é um tolo ou um gênio. O Santo da Espada assume sua postura de combate. Ambos parecem felizes por se enfrentarem. Milo consegue ler pela forma como Aaron corre até ele que sua personalidade é ousada, rude e firme. Também percebe que suas habilidades físicas são extremamente boas e que ele se comunica por meio da força. Aaron salta, pronto para atacar Milo, prestes a desferir um golpe na cabeça do oponente. Uma visão passa por sua mente. Ele sente a presença de Milo por trás do garoto escravo. Aaron não entende e entra em pânico. Ele se lembra da infância, quando treinava com o primeiro guerreiro divino. O velho lhe disse que a esgrima pode ser usada para defesa. Perguntou ao garoto qual ele achava ser a defesa suprema no uso da espada. O garoto pensou e respondeu que seria aprimorar suas técnicas e habilidades físicas até um nível em que ninguém pudesse feri-lo. O velho então disse que falava do aspecto ofensivo. Disse ao jovem Aaron que a defesa suprema é olhar para um oponente e perceber que não há chance de vencê-lo, que ele nunca deveria ser o primeiro a atacar e que só deveria lutar se não houvesse outra escolha. De volta ao presente, a espada de Aaron está prestes a atingir Milo. Uma grande explosão ocorre, a poeira se dissipa, revelando que Aaron errou o golpe, atingindo apenas o chão. Milo pergunta por que ele o atacou antes sem intenção de acertar. E agora atacou apenas para mudar a trajetória no meio do golpe. O Santo da Espada não sabe por que fez isso. Tudo o que consegue pensar são nas palavras do seu mentor: nunca atacar primeiro alguém que sabe que não pode vencer. O narrador diz que os ensinamentos do primeiro guerreiro divino estão gravados em seu corpo há muito tempo. O subordinado de Aaron lembra de que o tempo está apertado. Aaron recolhe a espada e se retira do duelo. Milo fica desapontado por não ter se divertido. Aaron olha novamente para Milo. Lembra-se de ter visto o demônio dentro do garoto escravo e tenta entender o que viu. Aaron guia os candidatos até o local do primeiro exame. É uma sala enorme com várias plataformas de combate. Aaron informa aos candidatos que o primeiro exame será uma batalha campal onde 10 participantes subirão em uma plataforma. Ele explica as 3 regras para a vitória: forçar o oponente a se render, jogá-lo para fora do ringue ou torná-lo incapaz de continuar lutando. Os 5 últimos restantes em pé na plataforma serão os aprovados no exame. O subordinado de Aaron está preocupado que seja cedo demais para eliminar candidatos com base na força. Sua preocupação é que o exame seja severo demais, considerando a variação de idade e experiência em artes marciais entre os participantes. Aaron justifica dizendo que eles precisam passar por esse tipo de teste para sobreviver ao que virá depois. Ele também explica que as chances de passar são de 1 em 2, tornando evitável que os fracos e fortes se enfrentem futuramente. O subordinado agora entende que Aaron está procurando candidatos capazes de se adaptar e traçar estratégias em circunstâncias inesperadas. Aaron também diz que este exame servirá para que os candidatos avaliem as forças técnicas dos rivais. Ele está animado para ver o que vai acontecer. O primeiro exame começa com 10 candidatos no ringue, incluindo Jasper. Um deles corre em direção a Jasper, mas é interceptado e perde o equilíbrio por um dos homens de Jasper. Ele e os outros 2 declaram que são guardas pessoais de Jasper e que não deixarão ninguém tocar em seu mestre. Jasper ordena aos 3 que eliminem os demais, e eles obedecem lealmente. Jasper aproveita para observar outras plataformas enquanto seus homens lidam com a luta. Ele sente a presença de alguém poderoso, que observa uma plataforma com um candidato de cabelos brancos longos. Percebe o quão intenso é seu espírito de luta. Um dos candidatos avança contra o de cabelo branco usando força bruta, e o de cabelo branco manda todos os homens de sua plataforma voando, exceto ele mesmo. Jasper se impressiona ao vê-lo eliminar todos de uma vez. O de cabelo branco pergunta ao árbitro se é permitido eliminar todos de uma vez. Jasper o reconhece como Maximilian da família Evans, neto do primeiro guerreiro divino. Jasper pensa que ele talvez só esteja no nível de um santo da espada. Em seguida, Jasper volta sua atenção para a plataforma onde está Milo. Todos os oponentes de Milo concordam em eliminá-lo primeiro. Todos avançam ao mesmo tempo. Milo desvia de todos os ataques como se fosse água fluindo. Os candidatos ficam frustrados por não conseguirem acertá-lo. Milo está desapontado por não estar nem suando, quando seu objetivo é recuperar seu poder total enfrentando oponentes fortes. Aaron observa sua intenção, fica intrigado com os movimentos do garoto e admite para si mesmo que nunca viu tais técnicas na escola Evans. Também percebe que o garoto ainda está se escondendo. Ele se pergunta se a força de Milo pode até superar a dele, mas recua, achando que talvez esteja exagerando.
Aaron também observa que tanto Max quanto Jasper são excepcionais. O subordinado pergunta por que Aaron está tão animado. Ele responde que está divertido moldar estes candidatos. Acredita que alguns deles podem ser prodígios fortes o suficiente para superar o atual guerreiro divino. Aaron está animado para lapidá-los. Promete mostrar o inferno a todos eles. Os candidatos jantam no refeitório. Jasper está ocupado planejando seu próximo movimento com base no que viu no primeiro exame. Para ele, Max é o principal candidato a próximo guerreiro divino. O outro é Milo. Ele acredita que há mais um candidato promissor. Exatamente quando pensa nisso, Jasper ouve alguém gritando com Milo. Um homem se aproxima de Milo enquanto ele come sozinho e pergunta sarcasticamente se quer que ele o alimente. Milo não diz nada para ele. Jasper observa que é Arthur da família Sterling e que suas habilidades estão entre as melhores. Ele pensa que sua ruína é sua péssima atitude. Arthur diz a Milo para desistir do exame de seleção. Milo responde que não entende o que ele está tentando dizer. Arthur diz que ele está perturbando a ordem do salão marcial. Ele justifica que status familiar e linhagem sanguínea são tudo, e que alguém como Milo jamais deveria passar no exame. Milo continua comendo como se nada tivesse acontecido. Arthur cospe no prato dele. Milo simplesmente pega outro prato e continua comendo. Ele diz a Arthur que não entende uma única palavra do que ele está dizendo e que ele só precisa aceitar que nunca vão ver as coisas da mesma forma. Arthur diz que, sendo um Sterling, Milo não terá chance contra ele nos exames. Milo responde que não se importa. Arthur soca a mesa do refeitório e a quebra em pedaços. Ele ameaça Milo com violência. Milo responde casualmente que vai participar se isso é o que ele quer. Jasper intervém e lembra que lutas privadas não são permitidas. Ele sugere que resolvam isso sob o pretexto de um treino simulado e se oferece para supervisionar ele mesmo. Milo e Arthur se enfrentam em uma das plataformas do primeiro exame, com Jasper observando como árbitro. Jasper vê isso como uma oportunidade de ouro para ver o que os dois podem fazer. Ele avalia Arthur como se alguém que rivaliza com os 10 santos da espada, enquanto avalia Milo como alguém que rivaliza com um mestre. Ele quer que Max e Arthur entrem para sua facção, mas acredita que eles são tão orgulhosos ou distantes demais para isso. Então ele mira em Milo para que entre em sua facção. Ele planeja sequestrar um parente da mãe de Milo para forçá-lo. Se ele ainda recusar, Jasper planeja eliminá-lo de uma vez por todas. Arthur diz a Milo que cometeu um erro ao aceitar o treino simulado, já que essa é sua forma favorita de fazer os outros sofrerem. Ele ativa um feitiço que faz orbes brancas flutuarem ao seu redor como neve. Arthur explica que essa técnica permite prever os movimentos do oponente no momento em que cruzam 5 metros dele. Jasper reconhece a técnica e admite para si mesmo que até ele teria dificuldades contra Arthur se enfrentasse isso pela primeira vez. Ele se pergunta como Milo vai contra-atacar. Milo pergunta se pode começar. Arthur responde que sim, então Milo se move tão rápido que desaparece num piscar de olhos. Ele reaparece atrás de Arthur. O grandalhão percebe, mas Milo dá um golpe com a mão no pescoço dele antes que ele possa reagir. Milo diz que previsões não servem de nada se a pessoa não consegue reagir aos movimentos. Arthur cai inconsciente no chão. Jasper treme e começa a suar frio. Ele grita internamente que o que Milo acabou de fazer é impossível. Existe uma história sobre Jasper, o garoto azarado de 5 gerações atrás. O segundo colocado no exame de seleção do Guerreiro Divino foi nomeado chefe da família Blackwood. Ele subiu ao posto de ancião entre as 3 grandes famílias Evans. No entanto, suas conquistas pareciam incompletas, pois nenhum Blackwood se tornou Guerreiro Divino. Ele envelheceu e se apresentou sem realizar seu sonho. Um dia, o Guerreiro Divino daquela geração visitou a família Blackwood para treinar. O guerreiro era tão poderoso que os melhores discípulos de Blackwood pareciam crianças diante dele. Naquele dia, o velho chefe sorriu ao bolar uma ideia. Ele visitou sua filha enquanto ela colocava o neto para dormir. O velho segurou sua mão e a arrastou com ele. Parecia louco ao declarar que ela teria o filho do Guerreiro Divino. Ele planeja realizar seu sonho mesmo que não fosse em sua vida. Sua filha parecia indefesa enquanto era levada à força. Na época, as pessoas questionavam a sanidade do velho. Os Blackwood ficaram conhecidos como uma família obcecada por linhagens fortes. A irmã do Jasper seguiu essa tradição, sendo oferecida como concubina ao membro da família Evans, apesar do homem ser 30 anos mais velho que ela. Jasper estava impotente enquanto via sua irmã sendo levada. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos ao partir. Jasper tentou alcançá-la, mas os adultos não o deixaram. Desde aquele dia, ele pensou profundamente sobre o que fazer para quebrar o ciclo que aprisionou sua irmã. Ele decidiu que precisava se tornar o chefe da família Blackwood e também se tornar ancião entre as 3 grandes famílias Evans. Desde então, treinou duro com sua espada e usou todos os truques de manipulação para subir até o topo do salão marcial e se tornar o Guerreiro Divino.
De volta ao presente, Jasper vê o corpo inconsciente de Arthur no chão. Ele está abalado demais para processar o que acabou de acontecer. Lembra-se de Milo desaparecer e reaparecer atrás de Arthur, derrotando-o com um único golpe. Ele se encontra na realização de que Milo é a chave para que ele alcance o topo como sempre sonhou. Ele se ajoelha diante de Milo e se curva em total devoção. Milo pergunta o que ele está fazendo. Jasper responde que se oferece humildemente para servi-lo. Milo o encara, sem reação. Jasper escolhe a submissão total a Milo. Mais tarde naquela noite, Arthur está em um bar socando a mesa e reclamando que Milo o humilhou. Um de seus seguidores informa que há rumores de que Jasper se tornou discípulo de Milo. Arthur fica chocado ao ouvir isso. O seguidor continua dizendo que, embora Milo pareça relutante, Jasper ainda está tentando agressivamente ser seu subordinado. O sangue de Arthur ferve ao ouvir isso. Ele chuta a cadeira e acusa Milo e Jasper de armarem para ele. Ele acredita que a única forma de ter sido derrotado com um único golpe é se tivessem trapaceando. Ele imagina que envenenaram sua comida e forçaram a discussão para levá-lo ao treino simulado de propósito. Ele ordena que seus homens digam de que família ele vem. Uma dúzia de pessoas grita que ele é da família Sterling. Ele então ordena que digam quem ele é. Eles respondem que ele é o homem que se tornará o mais forte guerreiro divino. Arthur adora os elogios. Ele grita que eles estão certos, e todos o aclamam. Ele promete se vingar de Milo. Os instrutores do exame de seleção estão no meio de uma reunião. Aaron anuncia que farão um treinamento sagrado dos 5 anéis até amanhã. Trata-se de um método de treinamento controverso, no qual os candidatos se isolam por 3 meses na Montanha Sagrada, onde habitam dragões. Os outros instrutores se opõem, pois é certo que 80% dos candidatos desistirão. Aaron diz que a taxa de desistência não é uma preocupação dele. Ele justifica que isso é necessário para criar o guerreiro divino mais forte da história. Acredita que esta turma tem o que é preciso para formar este campeão. Ele também diz que assumirá a responsabilidade treinando-os por 1 mês, para que possam se manter firmes na Montanha Sagrada. Ele anuncia que será realizada a seleção de aura sagrada de combate, e que os aprovados seguirão para os 5 anéis de treinamento sagrado, enquanto os que precisarem de treinamento extra o farão sob sua supervisão. No dia seguinte, os candidatos se reúnem em uma arena. A aura sagrada de combate é uma técnica secreta desenvolvida para combater monstros. Disse que aprender esta técnica é como aprender a essência das artes marciais em si. Max é chamado por um instrutor para ir ao centro do ringue. Lá, ele ativa sua aura de combate bruta. É tão poderosa que os outros candidatos a comparam à presença de um tigre feroz. Aaron fica impressionado com ele, especialmente porque percebe que Max nem está usando todo o seu poder. O instrutor então grita com Milo por não conseguir usar a aura sagrada de combate. Milo diz que nunca pensou em aprender isso. Ele parece tão convencido com a própria resposta que o instrutor fica confuso. O instrutor pergunta como ele passou no primeiro exame sem a aura. Milo pensa em dizer que usou a aura demoníaca, mas responde que usou artes marciais. Os outros candidatos riem dele, chamando-o de fraco. Jasper pensa secretamente que os candidatos são tolos por não enxergarem o potencial de seu senhor. Ele nota que Aaron e alguns outros perceberam a verdade, e isso anima o sangue do Santo da Espada, ao ver alguém tão forte sem sequer conhecer a aura do combate. Milo pede para ir à Montanha Sagrada mesmo assim. Aaron toca seu ombro e diz que ele precisa ficar para mais 1 mês de treinamento corretivo. Milo sente que desonra a si mesmo por precisar ficar para trás. Aaron leva os que não conseguem usar a aura sagrada ao salão de treinamento. Ele os ensina tudo sobre técnica e como ela aguça todos os sentidos até o extremo, até que atinjam um 6º sentido. Quando isso acontecer, eles serão capazes de prever ataques e partir de movimentos sutis do oponente, com uma precisão quase de visão do futuro. Aaron diz a eles que primeiro aprenderão a desviar de pedras e espadas de madeira, e depois, mais tarde, a desviar de várias flechas com os olhos vendados. Ele afirma que só quando conseguirem fazer o que ele pede é que terão permissão para entrar na Montanha Sagrada. Milo pede para fazer o teste de desvio de flechas imediatamente. Os outros candidatos acham que ele está se achando demais. Aaron sorri, achando que ele realmente pode conseguir. Ele concorda com o teste. Nelo coloca a venda. Vários homens com bestas o cercam de todos os lados. Todos disparam as flechas ao mesmo tempo. As flechas se aproximam, mas o garoto não se move. Ele pega todas com a mão em um instante. Aaron e os outros ficam impressionados por ele ter conseguido pegar todas. Milo diz a Aaron que ele está perdendo tempo enquanto solta as flechas. Um candidato está na Montanha Sagrada fugindo para salvar a própria vida, coberto de ferimentos. Ele encontra uma criatura serpentina gigante conhecida como Basilisco. Ele encara seus olhos assustadores. A criatura o transforma em uma estátua de pedra. Em seguida, derruba a estátua, quebrando sua cabeça do corpo. Enquanto isso, em outro lugar, Jasper está de olhos fechados, enfrentando sozinho
sozinho um basilisco. A criatura tenta atacá-lo, mas seus sentidos aguçados o fazem desviar. Ele corta um dos membros do monstro. Depois puxa uma agulha grossa e longa e arremessa com força nas costas do monstro, atravessando-o. Em seguida, corta a cabeça da criatura. Comenta que não precisa mais se preocupar com comida. Pensa em seu senhor Milo, o que ficou para trás. Se pergunta o que ele está fazendo na montanha. Milo empalou vários cadáveres de Baloo em estacas de madeira gigantes. Comenta que eles o alimentarão por 3 meses. Ele vai até uma cabana cheia de estantes com livros. Sorri ao pensar que vai começar seus estudos. Abre o primeiro livro. Vê que os fundamentos da aura de combate sagrada são os mesmos da aura de combate comum. Milo e os outros candidatos receberam livros durante os 3 meses na Montanha Sagrada para aprenderem sobre a aura do combate sagrado. O objetivo era que aprendessem o prólogo do Manual Sagrado da família Evans. Milo acha engraçado ter acabado aprendendo aquilo. Ele pensa em Val e em como a aura do combate dela é graciosa. Tenta encontrar as palavras certas até dizer que a aura dela é bonita. Isso motiva a dominar a técnica para que Val não o menospreze. Ele se lembra do exército de forasteiros que enfrentou no futuro. Fica determinado a se tornar mais forte do que nunca. Passa o tempo lendo. Também tenta concentrar a aura sagrada na palma da mão. Às vezes come, às vezes medita enquanto canaliza a aura. Enquanto aprimora a própria aura, também aprende a absorver a aura dos basiliscos. Sente a sensação de estar ficando mais forte. Acha essa sensação empolgante. 1 mês depois, Aaron vai até sua cabana, chama Milo para atender a porta. Ele mesmo a abre e vê o garoto dormindo sobre uma pilha de livros. Faz uma careta ao ver o jeito que ele dorme. Milo acorda e se levanta. Diz a Aaron que leu todos os livros e colocou tudo em prática. O Santo da Espada acha que ele está brincando. Milo responde que já dominou a técnica com fundamentos parecidos. Diz que aprendeu rápido porque já estudou com os melhores no passado. Ativa sua aura. A luz azul impressiona tanto Aaron que ele começa a duvidar se o garoto é humano. Ele descreve a aura como bonita. Milo desativa a aura e diz a Aaron que há um problema com o livro da Aura Evans e explica que as instruções do livro são ineficientes. Aaron rosna, confuso, na cabana isolada. Milo dá um grito indignado de descrença. Aaron diz ao jovem convencido que se explique. O manual foi escrito pelo fundador deles e deveria conter o melhor método para aprender a aura sagrada. Só por ser o autor, não haveria como haver erro. Segundo os registros, o fundador, por ser um guerreiro temível, conseguia cortar o inimigo ao meio a 50 metros de distância com sua aura. No entanto, ninguém na família Evans atualmente consegue fazer isso. Aaron diz que essa história é apenas uma lenda e que ele mesmo só consegue alguns metros. E olhe lá! Milo diz que prova é melhor que teoria. Os dois saem para fora. A aura do jovem explode com elegância ao redor do corpo. Ao vê-la novamente, o Santo da Espada não consegue deixar de se impressionar com o que ele conseguiu. Quem não soubesse pensaria ser impossível que ele nem conseguiu usar aura de combate até pouco tempo atrás. Nelo pergunta se o fundador escondeu a verdade de propósito ou se ela foi perdida com o tempo. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, mas ele consegue demonstrar um método além do que está no manual. A energia envolve seu corpo e, embora impressionante, Aaron não vê nada de diferente. Pelo menos no início. Logo ele nota algo acontecendo com a espada do jovem, e não é só a aura sagrada. Com foco mortal, Milo segura firme sua espada e balança, liberando um corte rasgante que avança pelo chão com um uivo. O ataque atinge uma árvore distante e corta o tronco ao meio com precisão. Diante deles está o rastro do ataque de longo alcance. Estimando a distância, ele diz que foi cerca de 50 metros. O Santo da Espada fica chocado e atônito por ter testemunhado um garoto qualquer replicar um golpe lendário. Ele diz que é impossível e pergunta como ele conseguiu. Felizmente, o truque é surpreendentemente simples. Milo reúne magia nas palmas da mão e a faz correr ao longo da espada de madeira. Finalmente, Aaron entende a resposta para uma antiga pergunta. O que ele usou foi apenas vento. Milo sorri ao ver que acertou. Os 7 atributos foram a base de uma espada mágica, e usando a aura sagrada como base, é possível infundir estes atributos mágicos. Com esse método, até uma espada de madeira pode se tornar uma arma mágica versátil e poderosa. Esse é o verdadeiro método de usar aura, desenvolvido pelo fundador dos Guerreiros Divinos. Aaron observa o guerreiro prodígio e pensa no que o futuro pode trazer, reconhecendo tanto sua inteligência quanto
quanto seu potencial um certo homem lhe vem à mente. Então, aconselha Milo a esconder essa habilidade pelo menos durante todo o exame de seleção. Se descobrirem que ele pode usar este poder, ele será arrastado para tantas entrevistas que poderá perder o foco na prova. Pode-se ganhar fama e fortuna com isso, mas tais coisas não interessam ao jovem, que apenas vê a situação como um incômodo. Ele tem uma ideia e diz ao Santo da Espada para espalhar o método pelo mundo inteiro. O pedido absurdo é tão inesperado que Aaron demora a reagir. Por fim, entendendo o que foi pedido, Aaron grita em choque e incredulidade. Um escravo desconhecido tinha tudo a ganhar ao descobrir o método, mas agora o está oferecendo tão casualmente. No entanto, Milo não liga. Acrescenta que o Santo da Espada entenderá a lógica da técnica. Ele não conseguirá dominá-la da noite para o dia, mas será possível algum dia. A técnica foi descoberta por Val, e ninguém dessa época soube usá-la. Se espalharem o conhecimento, a proficiência humana com aura vai disparar, aumentando suas chances contra os forasteiros. Aaron entende o que lhe foi pedido e agradece a oferta, mas agora se pergunta quem é o verdadeiro mestre entre eles. 2 meses depois, chegou o dia final do treinamento sagrado dos 5 Anéis, e todos os alunos estavam reunidos. Cerca de 70 pessoas restaram após 30% da turma desistir. Um grupo se reúne, e alguns dos mais fortes reparam em Milo, como esperavam que ele chegasse a essa fase. Arthur o amaldiçoa, ainda lembrando vividamente da humilhação que sofreu no encontro deles 3 meses atrás. Seus capangas perguntam se devem atacar o rapaz em grupo. No entanto, Arthur diz para esquecerem isso, pois tem algo mais interessante para mostrar, com um sorriso malicioso. Ele diz que vai mostrar a eles o lado sombrio. A aura sagrada de Milo irrompe, girando e se acumulando como um tornado de puro poder. Os espectadores ficam chocados ao saber que ele não sabia usar a aura sagrada poucos meses atrás. E mais, ele é de origem humilde. A torrente de aura gira e depois se dissipa quando o instrutor encerra o teste. Enquanto o próximo candidato é chamado, Arthur franze o senho, incrédulo e cético diante do espírito de luta esmagador. As pessoas murmuram e comentam, pois até os tolos começam a perceber. Ainda assim, a compreensão deles sobre o rapaz estava longe da verdade. Não era apenas a quantidade de aura sagrada que demonstrava seu nível, mas também o fluxo refinado e solene de energia, agora ainda mais afiado do que 2 meses atrás. Aaron observava os alunos com atenção especial. Se o azarão está neste nível, então ele deve estar pronto para entrar na próxima fase. Após verificar a energia sagrada de todos, ele aprova todos no exame, mas não há tempo para descanso, especialmente para um guerreiro divino, que deve conquistar respeito e confiança. As conexões feitas no salão de treinamento se tornarão recursos para toda a vida como guerreiro divino. Com isso, eles passaram para o próximo nível de processo de seleção. Precisam formar uma facção com pelo menos 5 pessoas, podendo criar um grupo novo como líder ou se juntar a um grupo existente. Com o prazo definido, todos são instruídos a fazer o seu melhor. Muitos começam a entrar em pânico com a ordem repentina, já que reunir 5 ou mais pessoas não é tarefa fácil. Mas isso deveria ser fácil para o ex-rei demônio, que comandava dezenas de milhares de subordinados. Primeiro, ele planeja dominá-los com medo, depois forçá-los a obedecer com um pouco de violência. Felizmente, ninguém precisa se preocupar com isso, pois Jasper o chama. Parabeniza Milo por passar no teste seguinte. Isso deixa confuso, mas o competidor esperto diz que sempre foi seu subordinado, mesmo que não tenha sido reconhecido oficialmente. De todo modo, se mobilizar os que estão sob seu comando, eles podem reunir mais de 20 pessoas sem dificuldades. Como recrutar do zero parece trabalhoso, ele permite que o camarada faça como quiser. Jasper se agarra ao chefe, que acaba de reconhecer oficialmente sua relação. Arthur observa com um sorriso sombrio, dizendo silenciosamente para aproveitarem um momento de empolgação. Naquela noite, os corredores e quartos dos dormitórios estavam silenciosos. Milo dormia profundamente como de costume, até roncando e babando com conforto. Uma figura sombria, um assassino, estava grudado na parede, achando tolice ele ter confiança para dormir em tal situação. Pegou sua lâmina e se preparou para finalizar o rapaz ali mesmo, mergulhando a espada e cravando-a fundo na cama, mirando direto no coração para garantir uma morte dolorosa, mas certeira. Achava que tudo acabaria em um segundo, mas o corpo no colchão desapareceu. Uma voz arrepiante falou que ele escolheu a pessoa errada para tentar assassinar. Seu corpo reagiu por instinto, mas logo congelou ao sentir uma presença sinistra. Uma faca pressionava seu pescoço. Milo sabia muito bem quem o enviou, e com olhos impiedosos, ordenou que o levasse até Arthur.
Na floresta, longe dos dormitórios, canecas cintilavam enquanto Arthur e seus capangas comemoravam, certos de que seu companheiro incômodo havia sido eliminado. Ninguém esperava que o segredo do clã Sterling fosse justamente assassinato. Ele se vira para Jasper, amarrado e espancado, e o chama de cão inútil, mal conseguindo respirar. O rapaz murmura algo inaudível. Alguém se preocupa e comenta que talvez seja perigoso matar outros participantes no salão de treinamento. Arthur ignora, argumentando que é comum facções lutarem até a morte por poder. Eles apenas adulterarão os corpos das vítimas para apagar rastros de envolvimento. Por fim, Jasper fala com olhos resolutos e os chama de tolos. Diz que seu mestre jamais cairia diante da escória como eles. Suas palavras pegaram Arthur de surpresa, sem esperar que alguém conhecido por ser frio confiasse tanto em uma pessoa. Ele então fala sobre sua história familiar e como sua irmã mais velha foi vendida como concubina. Tudo para quebrar a tradição distorcida. Ele entrou na seleção de guerreiros divinos, mas ainda era gentil por dentro. Arthur o agarra pelos cabelos, lembrando que famílias marciais existem para fortalecer sua linhagem. Se fosse ele, também venderia sua filha ou esposa a um velho imundo. Nesse momento, ouvem um baque alto atrás deles e vem um assassino caído no chão, amarrado e espancado. Milo caminha até eles, chamando por Arthur e dizendo que pessoas como ele são os que outros chamam de escória. As veias da testa do homem sujo quase estouram de raiva. Enquanto isso, o mestre se volta para seu subordinado. Ele ouviu suas histórias antes, inclusive o que fez para salvar sua família. Achava que Jasper agia apenas por interesse próprio, mas ficou feliz em ver que também tem convicção. Milo o consola e diz para não se preocupar. Os outros recuam de medo enquanto ele promete não mostrar misericórdia a quem ousar atacar sua família. Sentindo a hostilidade, Arthur reage rápido e avisa para não darem mais um passo. Pressiona sua faca contra o rosto do Jasper, ameaçando cortá-lo se desobedecer. Com base apenas na quantidade e qualidade de aura sagrada, ele admite com relutância que Milo é superior, mas apenas se lutarem diretamente. Então joga para o prodígio um frasco com um líquido. Milo o pega e, ao examinar, vê que é um inibidor de circuito de aura, uma droga que interrompe à força o refinamento de aura, e ele precisará tomá-la se quiser que Jasper sobreviva sem ferimentos. Sem sequer parar para pensar, Milo aceita o acordo e vira a garrafinha inteira sem hesitação, mostrando que estava completamente vazia. Arthur sorri com prazer e triunfo. Ele dá uma gargalhada, surpreso por o inimigo realmente ter bebido aquilo tão facilmente. Agora, confiante de que os poderes dele estão suprimidos, ele chuta Jasper para longe, dizendo que ele não é mais útil. Agora, o jovem à sua frente não passa de uma marionete que nem conseguia usar sua aura sagrada. Milo checa e conforta seu amigo, que pede desculpas repetidamente por tê-lo decepcionado. Dito isso, é tolice deixar um refém ir embora tão facilmente. E Arthur faria bem em ao menos levar seus métodos sujos até o fim. Mesmo sendo um assassino que depende de cortes, ele está no fundo do poço sem aprimoramento físico. Ele tem certeza de que o garoto não passa de um bebê diante dele, e pretende levar seu tempo, quebrando-o até o sol nascer. Ele desfere um soco, acertando o alvo bem no rosto. Queria começar quebrando seu nariz, mas percebe que a mão com o que socou estava completamente quebrada. A ficha demora a cair, mas ele se contorce e se ajoelha no chão, sem entender como seus dedos ficaram tão deformados. Ele xinga, miando, exigindo saber o que Milo fez. Era a proteção de diamante, uma barreira mágica que reveste o corpo com a natureza da dureza dos diamantes. Eles suam ao ouvir o nome de uma habilidade avançada que ele não deveria conhecer, usando as próprias palavras de Arthur contra ele. O jovem diz que sua profissão secreta acontece de ser magia. Com isso, o medo começa a surgir. Milo desaparece de vista deles e reaparece atrás de Arthur num piscar de olhos, sem dar tempo de reação. Ele o acerta com um chute nas costas, o deixando inconsciente. O subordinado tolo, mas corajoso, tenta lutar, mas é basicamente lançado para longe sem esforço. Enquanto Milo cerca seus inimigos com pós-imagens criadas por sua velocidade, ele corrige a ideia errada de que aprimoramento físico é exclusivo da aura sagrada. Eles não poderiam estar mais enganados, e ele está ali para provar isso pessoalmente. Naquele momento, Arthur foi submetido a uma chuva interminável de golpes, e tudo o que podia fazer era deixar seu corpo ser levado com um impacto. Incapaz até mesmo de acompanhar os movimentos do inimigo, sua mente era a única coisa que ainda funcionava. Ele se perguntava o que o garoto quis dizer ao afirmar que era um mago. Carregando-o pela gola, Milo interrompe o ataque e lembra que eles deveriam ficar juntos até o amanhecer. Arthur finge derrota e recua, levantando os braços em rendição. Ele encosta a cabeça no chão, admitindo que estava errado e prometendo pedir desculpas a Jasper em troca de misericórdia. Como está se prostrando de forma tão obediente, o vencedor decide mostrar alguma piedade.
No entanto, o homem o chama em silêncio de tolo de coração mole que está se contorcendo. Mesmo com os golpes finais, contrariando suas expectativas, seu braço é subitamente agarrado com força e torcido para trás com um sorriso insano. Milo diz que vai aplicar punição sem matar. Em vez de aceitar o pedido de desculpas, ele desce a mão sobre o braço de Arthur, e um grito agudo ecoa pela floresta junto com um estalo alto. Com o rosto e os dedos quebrados, Arthur grita de dor enquanto seu braço segue o mesmo destino. Agora partido em dois. Enquanto isso, Milo ajuda Jasper a se levantar, dizendo que era hora de ir. Quando eles partiram, os competidores sujos subitamente se calaram. Milo sorriu, chamando-os de idiotas por não terem dado o golpe final em um assassino, e se dirigiu ao seu subordinado. Ele diz que vão começar algo novo no dia seguinte. Observando seus alvos se afastarem, ele pensou em veneno, morte acidental, tiros à distância e até explosões. Há tantas formas de matá-los, então é melhor que fiquem de olhos abertos, até mesmo quando dormirem. Mas eles não são tão ingênuos quanto ele pensa. Jasper pergunta se está tudo bem em deixá-los assim, acrescentando que Arthur provavelmente ainda não entendeu aquela lição. Sinceramente, não vale a pena lidar com ele de forma parcial, mas eles seriam eliminados do teste se matassem outro participante. Milo diz ao seu subordinado para observar, pois Arthur já está na palma da sua mão. No dia seguinte, na hora do almoço, Arthur fica chocado ao ouvir que seu principal subordinado havia desaparecido. Ele deveria fazer algo importante para o plano de assassinato, mas outros ouviram do instrutor que ele havia sido desclassificado do teste e deixado o salão de treinamento. Arthur fica incrédulo, sem ter ouvido nada sobre isso, e ao olhar em volta vê outro subordinado desaparecido. Outros o viram naquela manhã, pálido, dizendo que descansaria no quarto. Arthur fica furioso por estarem faltando sem avisá-lo e lembra a todos quem está no comando. Virando-se para a pessoa mais próxima, ele deixa a próxima missão nas mãos dela e diz ao restante que haverá uma nova reunião naquela noite. No dia seguinte, seus olhos se arregalam em choque absoluto. Ele achava que ninguém faltaria à discussão, mas não havia uma única alma no refeitório com ele. Tremendo, ele se pergunta por que todos estavam ausentes. Neste momento, uma batida forte soa na porta, que se abre, e Aaron entra chamando por ele, sem esperá-lo ali. Arthur pergunta por que ele estava ali naquela hora e se tinha algo a dizer. O instrutor vai direto ao ponto e diz que as 14 pessoas do grupo de Arthur foram todas banidas do exame de seleção. Ignorando a reação horrorizada de Arthur, ele continua dizendo que ainda precisa formar um grupo de 5 pessoas se quiser participar da próxima fase. Aaron vai embora, dizendo que ele tem 5 dias para reunir pessoas. O outrora arrogante Arthur ficou completamente sozinho num instante. Choveu naquela noite e Arthur estava encolhido no seu quarto, tremendo de medo. A ansiedade o dominava, certo de que a causa do seu infortúnio era ninguém menos que seu antigo alvo. Ele forçava o cérebro tentando desesperadamente encontrar uma forma de reunir pessoas suficientes em tão pouco tempo. Neste momento, grandes e profundos olhos apareceram. Milo estava ao seu lado, com aparência sem vida, olhando diretamente para sua alma como um espírito assombrado. Ele grita de susto e corre para fora do quarto, disparando pelos corredores. Ele se pergunta como o jovem conseguiu entrar em seu quarto, já que ele tem certeza de que trancou com chave. Ao virar um corredor, a mesma silhueta aparece, sem nem olhar em sua direção. Arthur tropeça e cai sentado no chão. Ele implora pateticamente para que Milo não se aproxime e, por fim, sai correndo para salvar sua própria vida. O prédio inteiro parece vazio e silencioso, exceto pela respiração pesada vinda de um único banheiro. Ele tenta desesperadamente se acalmar, ao menos por um momento. Nesse instante, ele ouve a porta ranger ao abrir, fazendo o máximo para ficar quieto e escondido. Ele para completamente qualquer movimento. Infelizmente, uma sombra aparece na frente de sua cabine, sem saída possível. Ele se amaldiçoa por estar com medo, mesmo sendo parte da orgulhosa família Sterling. Embora incapaz de parar de tremer, ele reúne coragem e chuta a porta, supostamente pronto para lutar. No entanto, não havia nada ali, ninguém. Ele nem teve tempo de sentir alívio, pois sentiu uma presença sinistra surgindo por trás. Arthur se vira centímetro por centímetro, como se isso fosse mudar o que viria. Naquele momento, um grito agudo ecoa por todo o dormitório. Arthur estava afogado em terror, se perguntando o que, afinal, era aquela pessoa à sua frente. Ela invadiu seu quarto do nada e continuava aparecendo, não importa quanto ele corresse. Recuando de medo, ele pergunta como aquele jovem conseguiu vencê-lo no campo de assassinato, já que ainda não parece entender. Milo compartilha um pequeno segredo. Ele lista várias habilidades como transparência, camuflagem, fantasma e algumas outras. No total, ele lançou cerca de 10 tipos de magia de invisibilidade apenas para produzir a técnica da Senhorita Oculta, da qual se diz apenas 10 pessoas no mundo saberem usar, pois é uma técnica secreta de eliminação de som.
O jovem à sua frente a replicou com magia e fez isso sem suar. Milo lembra de como ele atacou sua família e diz que vai devolver o seu favor em dobro. Agora não há mais espaços para desculpas, então o homem incômodo é mandado sair imediatamente do salão do treinamento. As pupilas de Arthur tremem por causa dos olhos que o encaram. Ele sabe que não importa onde fuja ou se esconda, Milo pode e vai matá-lo a qualquer momento no dia seguinte. Aaron, por mais impulsivo que fosse, estava ocupado com o trabalho como de costume e observava as equipes de exame que foram tomadas e estavam prontas para a próxima etapa. Enquanto isso, Arthur arrumou suas coisas e deixou o salão de guerreiros naquela manhã. Com isso, restaram 2 candidatos principais ao título do Guerreiro Divino. Milo e Max eram ambos fortes e concorrentes e nem mesmo Aaron conseguia prever quem venceria. Enquanto isso, na mansão da família Wilson, Olivia estava imersa em pensamentos. Ela se preocupava com Milo, lembrando do comentário do primeiro Guerreiro Divino, reconhecendo-o como uma carta coringa no processo de seleção. Nesse momento, batidas rápidas soaram à porta. Um mordomo entra às pressas no quarto, gaguejando ao trazer notícias sobre o garoto que enviaram para o teste de guerreiro. Segundo uma mensagem que ele recebeu, o garoto agora é um candidato principal para ser escolhido como vencedor. Ao mesmo tempo, acabaram de receber um convite para um chá da família Evans. Olivia sabia que ele era talentoso, mas este nível de sucesso superava suas expectativas. Aceitando o convite, ela chega mais tarde ao jardim da Rosa Carmesim da mansão Evans. Presentes no chá estavam as mães de Max e Arthur, Rose e Miralda, e Olivia como representante da família Wilson. Iniciando o encontro, a anfitriã agradece por terem vindo apesar do curto aviso. A matriarca Sterling diz que é natural que fortaleçam os laços, já que o Guerreiro Divino virá de suas famílias. No entanto, ela critica a decisão da família Wilson de adotar apenas para compensar sua incapacidade, tornando as coisas ainda piores. É impensável que um provável candidato tenha sido um escravo até pouco tempo atrás. Suas palavras podem ser ofensivas para os envolvidos, mas ela diz que está apenas expondo possibilidades. Em seguida, ela diz com ousadia que Olivia pode ter seduzido o instrutor, o que explicaria a situação. Se encaram após o comentário claramente insultoso, em um clima tenso e frio. Rose fala com elegância, dizendo que é inegável que Milo chegou até aqui, então deveriam parar de tentar descobrir o motivo. Miralda dá um pedido de desculpas descuidado, acrescentando que na verdade nem se importava com ele. A família dele vive de assassinatos e ela tem certeza de que seu filho pode superar Max. Neste momento, seu mordomo a chama com notícias. Ele se aproxima para sussurrar desenvolvimentos notáveis. E os olhos da matriarca se arregalam em choque e descrença. Ela acaba de receber a notícia de que Arthur fez o teste de seleção, mas foi completamente rejeitado. Dada a reação dela, perguntam o que houve, mas ela apenas se levanta e se retira abruptamente, dizendo que tem um assunto urgente a tratar. A líder sai rapidamente e Rose não é ingênua a ponto de não perceber os sinais. Com isso, ela entende que os candidatos ao Guerreiro Divino agora foram reduzidos a 2. Ela acha melhor assim, já que os Stellings estão marcados pela violência e são indesculpavelmente grosseiros. As 2 damas da casa então concordam em jogar limpo a partir daquele momento, fechando seu leque com um estalo autoritário. A matriarca dos Evans diz que Max parece considerar Milo seu igual desde o início. O dicionário da família não tem a palavra derrota, mas seu filho vai além. Ele não busca ser apenas o guerreiro divino desta geração. O título de herói já foi oferecido a ele. É a primeira vez que Olivia ouve sobre o título de herói, que aparentemente é superior e melhor que o guerreiro divino. A informação deveria ser confidencial, mas Rose diz que não deveria importar. Os humanos têm um inimigo comum, os demônios, e se unem a cada 10 anos para subjugá-los. As pessoas vivem com medo todos os dias por causa desses monstros, incapazes de lidar com eles por conta própria. Dito isso, também é de conhecimento comum que as 2 forças estão em um impasse há 100 anos. O que o público em geral não sabe é que algo aconteceu há 3 anos. Deus enviou uma mensagem divina sobre um avanço, entrando em contato com um oráculo por meio de seu sonho. Supostamente, um guardião da humanidade, alguém com poder esmagador, surgiria como herói, já pressentindo que viria da família Evans. Olivia pergunta se isso tem relação com Max. Rose diz que é exatamente como parece e que seu filho não conhece a palavra derrota, pois nunca a experimentou. Enquanto isso, no Salão dos 100 Guerreiros, Aaron reúne todos os participantes para o 4º exame. Havia muitas pessoas ali, mas apenas 2 candidatos principais permaneciam. Aaron anuncia que o tema desta fase é a estratégia da masmorra.
Todos marcharam até o labirinto da masmorra, criado especialmente para o processo de seleção. Contém monstros aterrorizantes e desafios com armadilhas vindas das profundezas do inferno. Após tudo isso, há um minotauro esperando no final, e o primeiro a derrotá-lo vence a etapa. Eles se reúnem na entrada e o instrutor se surpreende ao ver o grupo atrás de Milo, que ele achava não ser do tipo que formaria equipe. Ao lado dele está Jasper, junto com todos os subordinados que absorveu. Com apenas um olhar, é óbvio que sua equipe agora é a mais forte do salão. Por outro lado, Max não tinha ninguém ao seu lado. O instrutor pergunta por que ele estava sozinho, mas a pergunta é devolvida a ele e é questionado se isso é um problema. O objetivo do teste é ver como alguém agiria como líder. Então todos foram encarregados de formar grupos. Max argumenta que formou um time, mas fará a tarefa da masmorra sozinho. Assim, disse aos colegas da equipe para ficarem para trás, o que foi confirmado como não estando contra as regras. Aaron fica surpreso e se pergunta por que ele gostaria de enfrentar tal missão sozinho. O candidato mais forte afirma que não quer pessoas em volta dele e que isso é só isso. Enquanto o instrutor sorria diante do problema, Milo escutava por trás, ouvindo sobre o que o competidor falava, mas lembrava de Val, com quem costumava conversar sobre lutas 1 contra 1. Como os mais fortes de seus lados, eles servem como representantes. E dessa forma, podem lutar à vontade. Imaginando o rosto dela, ele pensa com carinho na memória e não pode deixar de sorrir para si mesmo. Milo achava que só encontraria pessoas entediantes no exame, mas parece que encontrou algumas interessantes também. 4 equipes estão competindo e examinadores os acompanharão para avaliá-los durante o caminho. Ao ver o rosto de Milo, perguntam se há algum problema. Como a masmorra parece complicada, o examinando pergunta se há alguma condição a cumprir. Eles estão basicamente colocando suas vidas em risco desta vez, e pessoas inúteis não vão sobreviver. Os candidatos precisam aprender como ser um líder e como assumir a responsabilidade de ser um. O antigo Senhor Demônio sorria ao ouvir isso, interpretando como uma permissão para fazer o que quiser. Depois de um tempo, finalmente chega a hora de começar o teste. No final, apenas algum deles conseguirão entrar para a força. Enquanto Jasper pensava em seu mestre, alguém chamou por Milo, que estava se movendo ao longo da parede externa do labirinto. Ele segurava um pedaço de papel e dizia que o local certo deveria ser por ali, apontando. Ele imbuía sua lâmina com uma mistura concentrada de magia e aura, enquanto observava com intensa concentração. Os outros tentavam perguntar o que ele pretendia fazer. O jovem líder cravou sua lâmina, enfiando-a profundamente na parede. Todos abriram os olhos em choque ao verem a camada externa se romper. Perguntaram a Aaron se as paredes realmente podiam ser quebradas tão facilmente, mas isso não era verdade. A pedra à frente deles deveria ser tão resistente quanto os materiais mais duros da humanidade. Jasper o elogia e admira, mas se pergunta por que ele demonstrou sua força assim, vendo seu mestre se preparar para mais um golpe. Ele percebe o que Milo pretendia fazer e não consegue acreditar na ideia absurda e sem precedentes. Milo atacou novamente e seguiu para a próxima parede, e para a próxima, dizendo que deveriam seguir em linha reta, pois era o caminho mais rápido e eficiente para alcançar o objetivo. Ele sorriu ao atravessar várias camadas de calabouço, deixando os outros em choque e espanto com sua força. O quarto exame é a estratégia do labirinto do calabouço. Eles precisam passar por monstros fortes e incontáveis armadilhas. Quem derrotar o monstro na parte mais profunda do calabouço primeiro ganhará mais pontos. Bom, essa era a intenção, mas agora as paredes da estrutura ruíram e desabaram. Jasper mandou seus homens seguirem Milo cegamente, mas eles não podiam deixar de ficar admirados com o talento de seu novo líder. O jovem atravessava mais uma camada com um sorriso, cortando como se fosse manteiga. Dizia-se que isso era esperado por quem realmente o conhecia, e se continuassem naquele ritmo, pontuariam ainda mais rápido. No entanto, mesmo sem tanta pressa, provavelmente entrariam para a história. Enquanto isso, Max também estava parado diante da camada mais externa da parede. Em vez de bater como Milo, ele pressionou gentilmente o dedo em um único ponto, concentrando sua magia. Ele empurrou e desejou romper, assim como seu concorrente. Ele também atravessou a parede, mas de uma forma muito mais refinada. O instrutor ficou espantado com o que viu. Trabalha para o comitê de seleção há 2 décadas, mas nunca viu um candidato como esse. Era como se seus olhos o tivessem enganando, pois o jovem parecia ter a intenção de romper o calabouço, mesmo com o risco de causar distúrbios. Ele pergunta o que foi que Max fez. Max explica que tudo tem um ponto de ruptura, até os seres vivos. É um ponto-chave que conecta todas as coisas, mas também um ponto fraco, que torna a vida vulnerável. Dito isso, quebrá-los é simples, especialmente para ele. Se for talentoso o suficiente para seguir este método, então vencer o labirinto será moleza.
O prodígio sempre foi o melhor, e ele sabe que será o mestre neste exame. Como já é considerado o melhor, o instrutor se pergunta se ele está mirando ainda mais alto. Max era digno do nome Evans e do papel do vassalo do reino. Segundo o mapa, o monstro deveria estar do outro lado desta camada, enquanto ele empurra a parede. Mais uma vez, o homem se pergunta se pessoas como ele ainda existem. A parede se rompeu, mas em vez de o ponto que Max visava, ela explodiu em outro lugar, pois o corpo do monstro surgiu com tudo. Eles encararam a besta em confusão, ainda mais ao verem o estado em que estava. Antes mesmo de o representante dos Evas alcançar a parte mais profunda, o alvo já havia sido derrotado, e ninguém conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Eles olhavam para trás e viram Milo ileso e despreocupado, segurando sua espada no ombro com um sorriso arrogante. Ele diz que é uma pena, pois o prodígio estava a um passo de vencer. A provocação atinge o olho de Max, que sempre veio em primeiro lugar em tudo o que perseguia. Ele foi elogiado durante toda a vida. Todos achavam que era apenas uma questão de tempo até ele se tornar o guerreiro divino. No entanto, agora toda a atenção estava voltada para Milo, e todos o olhavam como um monstro. Pela primeira vez desde que nasceu, Max estava diante de uma existência comparável à sua. Enquanto isso, na casa da família Evans, Rose e Olivia tomavam um chá. Quando o mordomo chegou com notícias sobre o exame de estratégia do calabouço, ela pediu para ouvir imediatamente, sem se importar com a visita, já que acabaria descobrindo de qualquer jeito. Era uma coincidência incrível e intrigava o fato de que ela tinha tanta certeza de que seu filho venceria. O relatório dizia que Max concluiu o calabouço com um SP além do senso comum. Ele destruiu as paredes do calabouço para alcançar o objetivo pela rota mais curta, quebrando drasticamente os recordes. Rose riu e bateu palmas, de alegria, orgulhosa de seu filho. Olivia ouviu sobre as paredes destruídas e comentou que ele realmente era um monstro. Para a surpresa das duas, o mordomo finalmente entregou a notícia trágica. O jovem mestre ficou em segundo lugar no exame. Por outro lado, Milo, da família Wilson, ficou em primeiro, concluindo a tarefa ainda mais rápida. Incrédula, Rose não conseguiu evitar uma expressão ridícula. Sem acreditar no que ouvia, Rose bateu a mão na mesa com raiva, achando impossível que seu filho tivesse terminado em segundo lugar, insistindo que devia ser um engano. Ela perguntou se aquilo era realmente verdade, mas o mordomo não pôde mentir. Olivia só adotou Milo para que ele participasse do exame e não se importaria se ele desistisse no meio do caminho. Dito isso, ele sempre superou suas expectativas desde o momento em que se conheceram. Pensando em seus feitos, ela se pergunta até onde ele pretende chegar com seus resultados. Ela terá que cancelar o contrato de escravo dele, e deve ser fácil restaurar a honra de sua mãe. Nesse momento, Rose fala, dizendo que tem medo de que as pessoas entendam mal. Só porque as matriarcas não podiam ter homens, não significa que a família Wilson possa simplesmente adotar escravos. Com uma expressão fria e ameaçadora, diferente do normal. Ela adverte Olivia a não pensar que venceu sua família. Afirma com firmeza que a quarta etapa não prova todo o valor dos representantes. Deve ser apenas uma coincidência. E os militares sempre serão os militares. Então ela não deveria começar a sonhar. Olivia diz que passou exatamente pelo mesmo sentimento. No começo, era impossível acreditar na força de Milo. No entanto, ela rapidamente percebeu que sua melhora rápida não era sorte nem coincidência. Agora, ela pode dizer com confiança que ele é capaz de superar Max. A declaração ousada e direta pega Rose de surpresa. Ela suspira, recuperando a compostura, e pede à visitante que vá embora, pois perdeu toda a empolgação. Olivia se irrita com a audácia da anfitriã que a convidou em primeiro lugar. Sai andando e vai em direção à sua carruagem. Ela vê a matriarca observando pela janela, encarando-a com olhos ardentes. Como nunca esperava que seu filho perdesse, decide que é melhor agir com cautela. Chamando o mordomo, ela diz que ainda já deve saber o que fazer. Ele se curva obedientemente e diz que já começou a agir e a oferecer ajuda. Como sempre, ele é excelente em conseguir respostas. A noite se aprofunda e logo um novo dia chega, a seleção. Os examinadores se reúnem e os vencedores basicamente já se resumem aos dois principais candidatos. Eles já foram submetidos a testes únicos e provações dignas do título do Guerreiro Divino. Se treinassem mais, os guerreiros mais fortes que já existiram não estariam longe de nascer. Enquanto os outros reagiram à declaração, Aaron sorriu com satisfação, orgulhoso de testemunhar este momento como guerreiro. Nesse instante, eles ouvem gritos do lado de fora, pedindo que alguém parasse, pois havia uma reunião em andamento e haviam sido instruídos a não se intrometer. O invasor forçou a entrada. Um velho entrou com autoridade, fincando sua bengala no chão e perguntando quem achava que ele era. Até Aaron ficou chocado ao vê-lo. O homem era Walter, o ancião da família Evans. Ele ouviu um boato de que havia alguém com as mesmas habilidades de seu descendente, Max.
Por isso, veio fazer um pedido. Ordena que os dois lutem entre si, já que é melhor escolher o guerreiro divino quanto antes. Aaron protesta, discordando da ideia e pedindo que aguardem para decidir o verdadeiro vencedor. Ele insiste que precisam passar por mais testes e treinamento. É proibido fazer algo assim antes do exame, mesmo que seja um pedido de ancião. Walter não dá importância à opinião do jovem. É assim que as coisas são feitas na família Evans, e se os 3 anciões e os 4 imperadores da espada concordarem, até a seleção do guerreiro divino pode ser anulada. O instrutor despreza o velho por tentar usar política no exame. Ele e os outros 6 já haviam dado sua aprovação. Então isso estava acontecendo sem questionamentos. Impõe sua autoridade dizendo que é uma ordem, não um pedido. Aaron mal consegue conter a vontade de argumentar novamente, mas é aconselhado a não se sentir mal, afinal, não há chance de alguém de quem ele nunca ouviu falar se tornar o guerreiro divino. Mais tarde, à noite, o Santo da Espada se encontra com Milo para informá-los dos acontecimentos recentes. Para sua surpresa, o jovem não parece incomodado e apenas pergunta quando será o duelo. A luta será à tarde, daqui a 3 dias, e o vencedor será o guerreiro destinado do reino. Aaron se desculpa, acreditando que deveria ter passado mais tempo treinando. No entanto, o jovem diz que já fez tudo o que podia na sala de treinamento, e que isso foi mais do que suficiente. Então está tão confiante quanto sempre esteve, mas o instrutor se pergunta se ele ficará realmente bem. Respirando com aura divina, Milo declara que o exame de seleção do guerreiro terminará em breve. Chegou o final dia da batalha de seleção do guerreiro e ambos os candidatos estavam em suas salas de espera. Só era permitido usar uma espada de madeira e a luta terminava quando alguém se rendesse ou não pudesse continuar lutando. Milo se levanta dizendo que tem algo a dizer. Ele estende a mão para Aaron, agradecendo por tê-lo cuidado até agora e por tudo que aprendeu. Sem conter o riso e corando discretamente, o instrutor aperta a mão do aluno e diz que orará por sua boa sorte. Com isso, Milo caminha pelos corredores do salão de treinamento e para ao sentir algo estranho, virando-se lentamente. Ele pergunta o que um ancião da grande família Evans estava fazendo ali. Walter ri da preocupação do garoto, dizendo que nem ao menos se apresentou ainda, mas que alguém como ele pode ser conhecido sem formalidades. Afinal, o antigo rei demônio sabe reconhecer o espírito de luta de um OMS quando o vê. Segundo Aaron, a família Evans tem um dos 3 grandes anciãos. Ambos são mestres nas artes marciais, mas o primeiro guerreiro divino era o completo oposto, parecia um sábio. Já o espírito de luta do velho parecia mais com o de um demônio. Como ele e Max iam competir, veio ver que tipo de pessoa o garoto era e deduziu que Milo tem o mesmo cheiro que ele. Milo debocha do ancião e pergunta se ele quer alguma coisa, pois não tem tempo para isso. Walter diz que não é nada demais, mas veio com um pequeno favor a pedir. Para a surpresa de Milo, o homem ousadamente pede que ele deixe Max vencer o duelo. O candidato não acredita no que acabou de ouvir. Walter promete que valerá a pena se ele aceitar o pedido. Toda a família Wilson, incluindo ele, estará segura e protegida pelo resto da vida. Com isso, o verdadeiro propósito do duelo se revela. Infelizmente para eles, Milo não é podre o suficiente para se contentar com o segundo lugar. Ao se virar e recusar, o assistente o repreende por ser tão rude com um grande ancião, mas Walter apenas ri, encantado. De escravo, o garoto subiu até a posição mais próxima do guerreiro divino e agora agia com arrogância. Ele dá um sorriso sinistro, empolgado com a luta, certo de que Max esmagaria essa arrogância. Milo chega à entrada da arena e é perguntado se está pronto para a luta. Ele sorri com confiança, pronto para começar a qualquer momento. Com isso, as portas se abrem e ele avança. Somente os candidatos podem entrar na arena, enquanto todos os outros assistem de seus assentos. Agora todas as pessoas importantes estavam lá. Falando com seu oponente, Max pergunta se ele aceita conversar um pouco antes da luta. Ele diz que nasceu para assumir este papel, foi criado para ser rei e treinou todos os dias. Antes que percebesse, ninguém de sua idade conseguiria encostá-lo. E ele alcançou o auge das artes marciais. No entanto, às vezes sente medo. Não está longe o futuro em que possa surgir um guerreiro divino que o supere. Dedicou sua vida às artes marciais para se tornar alguém inalcançável. É possível se esforçar mesmo sem um oponente digno. Mas então, por que empunharia uma espada? O jovem prodígio promete fazer o seu melhor para derrotar seus inimigos e existir neste mundo, querendo provar isso a Milo. Ele assume sua postura de combate e libera sua aura sagrada com um rugido. Enquanto Milo permanecia tranquilo, a plateia ficava em choque com o seu poder esmagador, reconhecendo que ele estava em outro nível. Alguns diziam que ele poderia derrotar os 10 reis da espada e talvez estar no mesmo nível dos imperadores. Rose observa, divertida, bem ciente de que seu filho já superou todos os outros. Mencionaram que o garoto à frente deles era um gênio, incomparável a qualquer um que tivesse visto. Isso pode até ser apenas um exame, mas ela estava ansiosa para ver a queda daquele que tirou o primeiro lugar deles, dizendo para ele não cair com apenas um golpe. Max avançou com os olhos cheios de concentração, mas logo vê seu oponente se movendo lentamente, e por um momento,
pensa se era uma armadilha. Convencido de que não era o caso, acredita que o garoto simplesmente não consegue acompanhar sua velocidade. Sua expressão muda para decepção, achando que finalmente havia encontrado um rival. Embora fosse uma pena, ele balança sua espada para encerrar a luta rapidamente. Neste momento, seus olhos se encontram e a espada de madeira faz contato. A força do golpe espalha ondas de poeira por toda a arena. A fumaça e a aura se dissipam logo depois, e enquanto todos pensavam que a batalha havia acabado, uma voz familiar se pronuncia. Max se autodenominou rei, então Milo esperava algo mais, segurando a espada com apenas 2 dedos. Ele diz que o poder total de Max o decepcionou. Ao ouvir isso, o prodígio percebe que foi superado na troca de golpes, cerrando os dentes. Seu comportamento, normalmente calmo, desaparece, dando lugar a uma expressão insana, parecida com a de sua mãe, e ele diz ao adversário para não ficar tão arrogante, recuperando a compostura. Após o surto, Max recuou para ganhar alguma distância. Ele encarou diretamente os olhos de seu oponente e começou a reunir seu poder mais uma vez. A arena foi preenchida com sua aura sagrada, e ele a liberou para aprimorar completamente suas habilidades físicas, brilhando com força e raiva. Ele revela sua verdadeira forma pela primeira vez, colocando toda a sua força nos próximos momentos. O jovem prodígio avançou. Ele atacou várias vezes usando sua velocidade, que normalmente desafiaria até os melhores lutadores. No entanto, Milo desviou de todos como se não fosse nada, nem sequer sofreu um único golpe. Observando a luta intensa de perto, Aaron estava impressionado com o que seu aluno estava fazendo. Incapaz de compreender como ele estava evitando tudo por um triz, a frustração começou a crescer no corpo de Max. Ele golpeou rangendo os dentes, enquanto seu oponente recuava mais uma vez para desviar. Enquanto isso, Milo estava completamente calmo e reconheceu a força do jovem desde a primeira vez que chegou ao salão de treinamento. Esse fato por si só já era um grande obstáculo, então ele precisava fazer tudo o que pudesse. O antigo rei demônio girou e usou o toque do próprio corpo da forma fluida para chutar o inimigo. Dada sua habilidade, Max conseguiu bloquear o contra-ataque inesperado, mas a força foi suficiente para lançá-lo alguns metros para trás. Ele amaldiçoa o inimigo, furioso com a forma como as coisas estavam indo. Graças a isso, o nível de combate de Ela inesperadamente melhorou apenas com as trocas constantes entre eles. Neste momento, uma voz estridente chamou por Max, dirigindo-se a ele com um apelido. Ele olhou para trás, com irritação estampada no rosto. Rose estava na beira da arena, perguntando ao filho se ele estava bem, ignorando os homens que tentavam impedi-la de se aproximar. Recuperando a compostura, ele calmamente pede à mãe que não use seu apelido em público, pois isso não é apropriado. Ela se desculpa, argumentando que está apenas preocupada, mas ele diz que não há necessidade de tais sentimentos. Afinal, ele vai devolver tudo a seu oponente. E essa história vai ficando por aqui. Se você esqueceu de deixar o seu like no início do vídeo, faça isso agora. E se você ainda não é inscrito, ainda não faz parte desses 300 mil inscritos aqui do Anicaps, então essa é a oportunidade. Entre agora para esse time. Não se esqueça também de entrar em nosso servidor do Discord para participar do sorteio, o link estará aqui na descrição. Considere também se tornar um membro do canal caso queira apoiar o nosso trabalho e comente pedindo pela parte 2 se você gostou desse episódio aqui. Enquanto espera pelo próximo episódio, assista o vídeo que está na sua tela que também está muito bom. E eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.